Boa tarde, meus queridos seguidores, ouvintes, espectadores do canal Cartório Gustavo Faria Pereira. Vamos falar agora, hoje, uma coisa que todos têm, todos ganham, todos. E é uma coisa que, na verdade, é o mais valioso que temos, mas é o que mais, às vezes, até desprezamos. O que eu estou falando? É o nome e as implicâncias jurídicas do nome. Espectador, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Gustavo. Tá errado. Esse é o seu prenome. Olha só, já estou desmistificando algumas questões que todo mundo trabalha no senso comum e fala automaticamente, que tem o nome e o prenome. E também tem uma figura chamada agnome. Agnome, júnior, filho, sobrinho. É, Gustavo Faria Pereira. Nome completo. Prenome Gustavo. Olha só que lindo. E onde é que está regulamentado, então, o nome, que é um elemento da nossa personalidade, é um direito da nossa personalidade. Nós temos direito ao nome. Até o natimorto, ele tem o direito ao nome, se a gente for ler nas normativas, certo? Se a gente for ler a risca na Lei 6.015, ele não teria. Mas as jornadas de direito civil dizem que até o natimorto tem esse direito ao nome. E lembrando, e é uma coisa muito cara, e parafraseando Bertolt Brecht, temos que falar o óbvio. O oficial ele não pode registrar no prenome suscetível de expor ao ridículo ou que possa suscitar constrangimento ao registrando. É aquela famosa piada do João Bosta, ou João Buce, ou o famoso Zé. Eu ia falar um palavrão, mas não posso falar, então eu tenho que falar o Zé Perereca, ok? Mas isso, o oficial não pode registrar um nome suscetível de expor ao ridículo ou que possa suscitar constrangimento ao registrando. Michael Jackson. Michael Jackson não. Maicon, Jessicon. Não pode. Você tem que ter a grafia adequada ao que é a realidade que existe, certo? E a grafia existente, ok? E evitar a exposição ao ridículo. Certo? Nem o nome, é o prenome suscetível de expor ao ridículo, ok? Lembrando que isso é um juízo discricionário do registrador. A bucetilda, desculpem o palavrão, ó, mas eu tenho que usar o termo para ser bastante didático. Se o registrador não entender que expõe ao ridículo, ele vai registrar. Mas o registrador normalmente ele olha, analisa e principalmente pensa daqui a alguns anos a suscepção ao ridículo, o processo daqui a alguns anos, uma vez que envolve direito à personalidade e o que envolve direito à personalidade é imprescritível, ele tem que pensar muito bem nisso, mas supondo que se caísse na minha serventia, eu recusaria, ok? Mas se os pais não se conformarem, se os pais não se conformarem com a recusa, o oficial vai ter que submeter por escrito o caso ao juízo com competência de registro públicos, independente da cobrança de emolumentos. Olha só, até dor de cabeça que acaba gerando, muitas das vezes acaba passando, infelizmente. E principalmente quando o oficial ele não tem uma relação de concurso, ele está numa situação de interinidade. E isso ocorre muito, pessoal. E nesse prenome, ele vai ser crescido o quê? Os sobrenomes do pai, da mãe ou de ambos. Em qualquer ordem. Olha o senso comum. Por exemplo, eu tenho meu filho
ele utilizou o meu sobrenome primeiro e o da mãe posteriormente. O meu Pereira é a ordem, que é o sobrenome do meu pai, ok? Do pai, da mãe ou de ambos, em qualquer ordem, certo? Mas se utilizar o agnome, é apenas no final, ok? Filho, júnior, neto, sobrinho. Eu me lembro de um professor de direito tributário que usava fulano segundo. E é um professor muito famoso e ele era filho de um professor de tributário muito famoso e o sobrenome segundo. E isso é possível também. Ou terceiro. Ou congêneres serão utilizados, mas isso só vai ser posto ao final do nome. Ok? E quando repetir de forma idêntica o prenome e o patronímico, tem que lembrar o seguinte: se o pai for João Silva, aí se for o filho João Souza, não pode botar o Júnior. Fica a dica, pessoal. É um vacilo que muita gente pede, bate o pé, reclama, mas são obviedades que deixam passar. Tem gente que se chama Neto somente. Não é nem agnome, é Neto, como prenome. Isso existe. Mas tem que lembrar o seguinte: um agnome tem que ser posto no final. Ok, pessoal? Lembrando que quando for a inclusão de sobrenome de outros ascendentes, por exemplo, o avô. Eu tenho uma avó com um sobrenome Bittencourt. Minha mãe poderia inserir o Gustavo Faria Bittencourt, mas teria que eu comprovar a relação de ser neto da avó, ok? Isso aí é uma pequena questão de parentesco. Você não pode botar o Gustavo Kubitschek, por exemplo. E lembrando que tem que ser repetição no agnome, ok? Questão de ter uma forma idêntica o prenome e o patronímico, para não ter problema, ok? Lembrando que as partículas de ligação no sobrenome, como de Faria, Souza, não vai ser um elemento essencial no sobrenome, certo? E ela pode ser suprimida ou acrescida por ocasião de escolha ou alteração do nome permitido por lei. Por exemplo, quando há aquele direito potestativo de um ano posterior à maioridade civil, de mudar o nome, certo? Você tem esse direito potestativo, uma das hipóteses previstas no Código Civil, ok? Lembrando que o oficial ele orientará os pais acerca da conveniência de acrescer um sobrenome, ok? Para evitar prejuízos em razão da homonímia, né? José da Silva tem muitos, então o ideal é sempre acrescer um sobrenome, certo? E a homonímia, querendo ou não, é muito problemático, e principalmente eu vou demonstrar quando eu falar sobre protesto, vocês vão até pensar 30 mil vezes antes de pegar uma homonímia, ok? E também, quando o declarante não declarar o nome completo do registrando, é uma faculdade do registrador. Depois do nome escolhido, os apelidos da mãe, seguidos dos apelidos do pai, ok? Se não declarar. A prática que sempre declara. Lembrando, a regra é o prenome ser definitivo, ok? E quais são as retificações e alterações do seguinte caso? Evidente erro gráfico, aquela alteração imotivada prevista no Código Civil 1 ano após a obtenção da maioridade, ok? Alteração de nome de pessoa transgênero é um direito potestativo, certo? De acordo com o provimento 63. Exposição dos seus portadores ao ridículo, ok? Isso vai ser feito judicialmente. Substituições ao acréscimo de apelidos públicos notórios, a gente tem quando a gente fala isso, lembra do quê?
do Lula, do Pelé e da Xuxa. Luiz Inácio da Silva. Ninguém conhece o Luiz Inácio da Silva. Ninguém conhece o Edson Arantes do Nascimento, entende? E nem a Maria da Graça Meneghel. Quem são esses? Mas se eu falar Lula, Pelé e Xuxa, todos vão se lembrar, certo? E também a questão na questão de transgênero pode ser feita extrajudicialmente, conforme o provimento CNJ que eu falei, certo? Mas quando a alteração for imotivada, ou for evidente alteração imotivada, exposição de seus exportadores ao ridículo, substituições ou acréscimo de apelidos públicos e notórios, e também alterações em proteção ao testemunho, é imprescindível decisão judicial. E esse inciso 6 não é necessariamente de uma vara de registros públicos, mas sim pode ser até do juízo criminal, que autorizou essa alteração em razão da inclusão do programa de alteração de testemunho. Então, o ideal é até o oficial ser prudente em tomar cuidado em relação a essa averbação, ok? Tomar muito cuidado, até para evitar a responsabilidade civil, ok? Mas, por exemplo, a alteração de nome de pessoas transgênero pode ser feita extrajudicialmente, ok? Lembrando, eu vou ressaltar, o que eu estou falando do artigo 56 da alteração motivada? O interessado no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil poderá, pessoalmente, o procurador bastante, alterar o nome, ok? Desde que não prejudique os sobrenomes, averbando, então, a alteração e ela vai ter uma publicação pela imprensa oficial, ok? Lembrando que esse pedido vai ser encaminhado ao juiz. Começa no registro civil e vai ser encaminhado ao juiz com competência em registro público, ok? Lembrando também que a pessoa solteira, separada, divorciada ou viúva, ela pode requerer ao juiz o quê? A inclusão de sobrenome com quem conviva ao seu, certo? Lembrando que isso não vai ter prejuízo dos apelidos próprios de família, ok? Havendo ou não impedimento legal para o casamento. E muitas das vezes acontece o quê? A pessoa vai crescendo, separa e acresce, ou divorcia e acresce um nome. Isso aí não é de se assustar. Eu boto até o exemplo. Aliás, eu já vi muitos exemplos, por exemplo, de pessoas famosas que quer manter o nome do marido, e ficou famosa com isso e não tira esse sobrenome, ok? O enteado também, ele pode requerer ao juiz com competência em registro público que seja averbado patronímico do seu padrasto ou de sua madrasta. Lembrando, e eu sempre falo, cuidado, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo do seu apelido de família, que é aquela situação que vai agregando, mas fiquem bem cuidadosos, principalmente aquela questão da paternidade socioafetiva, então da inclusão do patronímico, ok? Que é possível também. Paternidade ou maternidade socioafetiva, que fique bem consignado. Lembrando que, no caso da alteração do prenome sexo de transgênero, o nosso código de normas, ela exige que a pessoa seja maior de 18 anos, certo? E ela pode requerer ao Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais a alteração e averbação do prenome e do gênero no registro de nascimento e casamento, ok? Para o quê? Adequar a identidade autopercebida. Isso independe de autorização judicial. Lembrando, se for menor de 18 anos, o ideal é fazer judicialmente. Ok, pessoal? Ou
muitos vêm fazendo o quê? Utiliza quando é incapaz, menor de 18 anos, relativamente incapaz, o pai ou responsável solicita o registro civil, mas não é o adequado. Nesse caso, como há interesse de menores, vai pela via judicial, ok? Lembrando que essa alteração ela pode abranger inclusão ou exclusão de agnômenes indicativos de gênero ou descendência, certo? E lembrando que não pode coincidir com o prenome de outro membro da família. E eu vou fazer a seguinte interpretação, desde que este membro da família não esteja vivo. E se coincidir com outro membro da família, comprove que este outro não esteja vivo. Faz sentido o que eu estou falando? Lembrando que essa averbação da alteração do prenome gênero poderá ser desconstituída na via administrativa, certo? Mediante autorização do corregedor permanente ou na via judicial, ok? Lembrando que esse requerimento ele pode ser feito em qualquer registro civil das pessoas naturais do estado de Goiás, que vai encaminhar o serviço extrajudicial do local de registro de nascimento, onde está registrada a pessoa, certo? E também isso vai ser feito via CRC, que é a Central de Registro Civil, a expensas do requerente, certo? Aí a gratuidade, nesse caso, ela vai ser a exceção. Tem que lembrar o seguinte, que no registro civil tem uma pleia de gratuidades, mas a gratuidade, nesse caso, vai ser uma exceção. Ok, pessoal? Lembrando que esse procedimento vai ser realizado com fundamento na autonomia do requerente e com a vontade de proceder à adequação da identidade mediante a averbação do prenome, do gênero ou de ambos. Lembrando que a resolução do provimento do CNJ não obriga a comprovação da cirurgia, seja a neofaloplastia ou a colpovuloplastia, que são procedimentos. A neofaloplastia, que é a inclusão de um pênis, caso se foi registrado como mulher, mas se identifica como homem, tem caracteres fenotípicos que fazem identificar como homem e como tal, seja psicologicamente ou não, é a cirurgia de neofaloplastia e também a colpovuloplastia. Não se preocupe, pessoal. Quem tem que saber qual a diferença entre quem é o médico. Ok? O registrador não entra nesse mérito. Por quê? O atendimento desse requerimento depende da prévia autorização judicial ou da comprovação da realização de cirurgia de redesignação sexual, de tratamento hormonal ou patologizante, ou também de apresentação de laudo médico ou psicológico. Ok? O oficial vai identificar o requerente mediante conferência dos documentos pessoais originais e coleta em termo próprio, ok? De sua qualificação e assinatura de sua presença. Onde é que está regulamentado isso? O provimento número 73 de 2018 do CNJ, ok? O requerente vai indicar a alteração pretendida e declarará a inexistência de processo judicial que tenha por objeto a alteração pretendida. E até recomenda-se ao registrador o que? As respectivas certidões judiciais, ok? Mesmo tendo essa questão no provimento, ok? E lembrando que a opção pela via administrativa, se estiver tramitando, vai estar condicionada ao quê? Comprovação do arquivamento do processo judicial, ok, pessoal? Que vai se requerer a alteração no prenome gênero, ok? Quais são os documentos que vão instruir? Artigo 608, certidão de nascimento atualizada, certidão de casamento atualizada, se for o caso, cópia do RG, cópia do ICN, que infelizmente está no papel, se for o caso, identificação civil nacional, cópia do passaporte brasileiro, se for o caso, cópia do cadastro de pessoa física, cópia do título de eleitor, cópia
de carteira de identidade social, se for o caso, comprovante de endereço, certidões dos distribuidores que eu falei, ok, civil e criminal, dos últimos 5 anos, certidão dos tabelionatos de protesto do local de residência nos últimos 5 anos, certidão da Justiça Eleitoral no local de residência nos últimos 5 anos e certidão da Justiça do Trabalho no local de residência nos últimos 5 anos. E também a certidão da Justiça Militar. Ok? Lembrando que a falta de documento listado ou se haver alguma positividade, por exemplo, uma certidão criminal, por exemplo, o requerente esteja respondendo pelo artigo, vamos lá, 171, 171, que é o de estelionato, e ele está querendo ter essa modificação, essa alteração vai ser arquivada, ok? Apesar que o parágrafo 2º fala o quê? As ações em andamento ou débitos pendentes não impedem a verbação da alteração pretendida, mas muitas das vezes ela só vai necessitar a comunicação, mas no caso da esfera criminal tem um problema ainda até grave, ok? Que não se recomenda, mesmo tendo o inciso 11, que não impede a verbação, mas imagina o seguinte, a pessoa está respondendo por algum delito e quer mudar o nome. Então, a simples comunicação aos juízes e órgãos competentes pode criar um grande transtorno, certo? É uma questão de prudência, ok? E essa documentação que eu falei, ela vai permanecer arquivada indefinidamente no registro de pessoas naturais, ok? Seja de forma física ou eletrônica, ok? E lembrando, os documentos seguintes são facultativos. O laudo médico que ateste a transexualidade, ele é facultativo. O parecer psicológico que ateste a transexualidade e transvestilidade. E também o laudo médico que ateste a realização de cirurgia de redesignação de sexo. Isso é faculdade não do registrador exigir, mas sim do interessado, ok, pessoal? Lembrando que esse procedimento ele tem natureza sigilosa e não vai constar das certidões dos assentos, ok? Salvo por quê? Solicitação do requerente ou por determinação judicial, ok, pessoal? Lembrando, quando finalizar esse procedimento de alteração do prenome e gênero no assento, o serviço do Registro Civil de Pessoas Naturais, ele vai comunicar à Secretaria de Segurança Pública, à Receita Federal, o Instituto, quando houver o Instituto Nacional de Identificação, e ao Tribunal Regional Eleitoral, às expensas do requerente, ok? E ele vai providenciar alteração nos demais registros, ok? Lembrando o que? A averbação da alteração do prenome do gênero no registro de nascimento dos descendentes do requerente, ele vai depender da anuência deles, quando relativamente capazes ou maiores. E eu vou explicar muito bem e vou dar um exemplo. Supondo que o Roberto, com 40 anos, viu que o ideal da vida dele é ser Roberta. Fez a colpovoplastia na Suíça, fez o tratamento hormonal, tem um filho, o João. E o João, ele tem 18 anos. Ele vai ter essa averbação da alteração do caso do pai Roberto, que virou Roberta, quando houver o consentimento. Olha só, uma situação que a gente tem que ficar muito atento, ok, pessoal? E da mesma forma, no registro de casamento também a mesma lógica. Vai depender da anuência do cônjuge. Ok, pessoal? Isso aí vocês têm que ficar muito atentos. Era isso que eu tinha a falar sobre o nome. Eu estiquei um pouquinho mais, mas é uma coisa importante. Todos têm. E é a coisa mais importante que você vai ter na sua vida. Você pode ser milionário ou pobre,
Todos têm e é o que vai ser mais valioso. E para quem está estudando, eu desejo ver o prenome e o sobrenome de vocês no diário oficial, ok? Fé no Pai que o áudio sai. E para quem está estranhando que eu estou de óculos escuros, como eu estou com um problema aqui no meu olho, eu decidi usar o óculos escuro porque eu estou com uma sensibilidade com a luz, ok? Mas nos próximos vídeos vai ser sem óculos escuro, ok?